Esdras 4. A oposição enfrentada. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, do teor seguinte: Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo te saúdam. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém. Eles edificam aquela rebelde e malvada cidade. Estão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. Assim, causarão prejuízo ao rei. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. E acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias. E nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis. Nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que, da além do rio, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para impedires aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros,
Apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então parou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Ficou parada até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia.